A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, nós vamos falar sobre dízimo, ok? E nós vamos entender o significado do dízimo e o que ele hoje influencia no nosso tempo, no tempo da graça do nosso Deus, ok? Então eu peço aos irmãos que orem a Deus, até mesmo se você não for cristão, ore a Deus, peça a confirmação no coração, entendimento no espírito, e abra sua Bíblia e confirme comigo todas as passagens, ok? Meus amados, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele tem 3 fases de dízimo, 3 mudanças, tá ok? E a última, óbvio, é que perdurou até Israel deixar de ser nação no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito desceu a Jerusalém e destruiu o templo, a qual hoje, se você abrir aí o Google, você colocar Israel, Jerusalém, você vai ver lá os destroços lá do templo antigo, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, ok? Então você vê 3 fases no Antigo Testamento. A primeira fase é Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 33. A segunda fase você vê de Números, capítulo 18, versículo 21 até o 32. E a terceira fase é Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 até o 29. Ok? Os irmãos podem ler, porque eu vou resumir o dízimo, tá? Se eu falar aqui, cada um que significa, vai demorar muito o vídeo, mas eu vou resumir os 3, ok? Então, o dízimo, a palavra dízimo significa décimo ou décimas no hebraico, ok? Então, para a gente entender isso, a gente entendendo, colocando no nosso linguajar aqui, né, mais abertamente, a gente entende como 10ª parte daquilo que a gente tem. Então, todo o povo de Israel, das 12 tribos, davam 10% daquilo que tinham, que conseguiam de ano em ano, tanto do gado, tanto do rebanho, quanto dos cereais. E esses 10% era dado aos levitas, ok? E os levitas ali, eles tiravam o dízimo deles, e o que sobrava ali era distribuído para as suas famílias, né? A qual os levitas estavam ali de dia e de noite, cumprindo a lei do sacerdócio, né? Fazendo cumprir a lei. E também esses dízimos, principalmente esse último, de 3 em 3 anos ali, incluindo os levitas, participavam os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. E o dízimo, que fazia parte da lei, ele era executado no tempo certo, no tempo correto, no tempo determinado, ok? Então esse tempo determinado era que fazia cumprir a lei das 12 tribos de Israel para os levitas, com os levitas. Mas o que aconteceu? Durante o decorrer do Velho Testamento, principalmente depois que Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 11, você pode ver aí, peca contra Deus pela idolatria e sacrifica animais, né, animais bonitos, preciosos, os melhores animais, começa a desviar as primícias, né, os dízimos do Senhor, e começa a dar as abominações das mulheres que ele começou a casar, as mulheres dos outros povos que corromperam o seu coração. Então a ira de Deus se acendeu e veio a desgraça pela desobediência a Israel, ok? E Israel, depois que Salomão pecou contra Deus, Israel não foi mais a mesma coisa, tá? Veio a desgraça atrás de desgraça, até vinham as profecias com a qual a gente conhece de Ezequiel, de Jeremias, Isaías, né? Até mesmo falando do fim dos tempos. E a gente vai lá em Malaquias.
que é a famosa passagem que hoje as igrejas pregam, né? E Malaquias, são 3 capítulos, e a gente vê que Malaquias, ele profetiza contra Israel, contra os filhos de Jacó. Então, até mesmo os sacerdotes, eles estão incluídos aqui. Os irmãos podem ler aí, tá? Os 3 capítulos, que eu vou só resumir, tá? Não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, mas aqui Malaquias está profetizando as 12 tribos de Israel, o que eles fizeram com as primícias, com os dízimos, com a idolatria que fizeram, as abominações, a Baal, a Moloque, né? Começaram a ser como os outros povos. Até mesmo você vê no começo do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, como Deus já chega, tipo, encravando a espada, né? E coloca Israel num grau num grau ali que estava muito, muito elevado o pecado de Israel, até mesmo aquela, vamos dizer assim, Israel estava até ficando sonsa, né? Vamos dizer assim, quando até mesmo Deus pergunta aqui, nós vamos ler junto aqui, capítulo 1, diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Olha o pensamento do pessoal antigamente como estava. Então o pessoal começou a ficar totalmente desgovernado, com a mente totalmente distorcida, e começaram a abandonar a Deus. E nesse lance, os pobres começaram a sofrer, os levitas também começaram a sofrer e começaram a se corromper também. Os estrangeiros, a mesma coisa. Então todo mundo se desviou, todo mundo ficou igual aos povos ao redor, se inflamando na própria concupiscência, tá ok? E os irmãos podem ver que o capítulo 3, ele segue a linha do capítulo 2, e do capítulo 2 segue a linha do capítulo 1, são todos juntos. E nós vamos ler aqui, que é a passagem famosa, né, de Malaquias 3, e nós vamos começar a ler do versículo 8, ok? Não, do versículo 8 não, vamos começar do 6, que é melhor, ok? Que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, porque por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Para você ver, outra vez a pergunta de uma pergunta sonsa, né? A pergunta de sei lá, você pode colocar um pensamento aí. Então você pode ver, meus amados, que toda essa pergunta aqui que eles estão fazendo é que, nós estamos fazendo certo, não tá sendo agradável, não está sendo não está sendo bom, mais ou menos isso, não está sendo bom. Então, o que está acontecendo? E aí, Deus no versículo 8 pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? De novo a pergunta: nos dízimos e nas ofertas. Por que nos dízimos e nas ofertas? Porque, como eu já disse, aquilo ali era a herança dos levitas. Você pode ver no segundo, lá em Números 18, a partir do versículo 21, você vai ver que aquilo ali, os dízimos, passou a ser herança dada por Deus aos levitas, porque eles ficavam ali de dia e de noite cumprindo a ordem de Deus, a ordem sacerdotal e a lei que Deus designava, ok? Então isso aí, eles já não estavam mais cumprindo a lei, fazendo com que os sacerdotes também se corrompessem,
ok? No versículo 10, no versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa. Ou seja, Deus estava pedindo para todo o povo de Israel trazer o dízimo, as primícias de tudo, os 10%, à casa do tesouro, à casa de Deus, para que ele pudesse abençoar aquele povo a qual ele deu de herança, entendeu? Para que aquele povo pudesse exaltar o nome de Deus. Mas as 12 tribos de Israel que estava desviada, estava fazendo com que esse pessoal se corrompesse também e deixasse de louvar a Deus, de exaltar a Deus, porque também eles estavam se corrompendo, ok? Então nós estamos entendendo aqui que o dízimo antes era importante. No versículo 11 diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui Deus quer dizer que Deus não enviaria praga para a terra, e Deus enviando praga, é óbvio que a terra morreria, né? Porque não nasceria gramíneas, não nasceria matos, o rebanho, né? iria morrer, que não teria comida para ele comer, né? Pastar, essas coisas todas. A terra ficaria fraca para poder dar brotos de alguma árvore ou qualquer outra coisa, né? Então, isso aí, no caso dos dízimos do Antigo Testamento, Deus está falando isso aí para eles, que num determinado tempo, para eles poder cumprir. Antigamente, num determinado tempo, se cumpria isso. Era lei somente de Israel, tá? E Israel pecou porque transgrediu a lei. E isso aqui era uma das leis, ok? Mas o que influencia hoje no nosso tempo? Meus amados, em Hebreus, os irmãos podem abrir aí em Hebreus, capítulo 7, versículo 12, está escrito o seguinte: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei, mudança da lei. Então, o sacerdócio antigo era os filhos de Levi. Cristo hoje é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. Os irmãos podem ler aí Hebreus todo, mas eu posso ler aqui um trecho aqui que diz o seguinte: para que por duas coisas imutáveis, no caso Hebreus capítulo 6, versículo 18 em diante, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio, e reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segurança e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus é sacerdote da lei da graça de Deus, ok? Então, meus amados, o que mudou na lei? O que mudou na lei? Primeiramente, os irmãos podem ir lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, ali está a mudança na lei, ok? E principalmente no amar o próximo. Em Mateus 22, Mateus capítulo 22, versículo 37, está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. No 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui, meus amados, é uma obra conjunta. Isso aqui não é só conjunta, como também individual. Você vê um irmão necessitado, você vai ajudar. E mais embaixo confirma isso. No 41 diz o seguinte, no 40, que diz o seguinte:
desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei e os profetas dependem dessas 2 leis. Então, se você ama o teu próximo, ama a Deus e ama o teu próximo, você cumpriu tudo, ok? Então, não é preciso você dar esse dízimo ao qual hoje pastores na igreja pedem para dar, porque eu posso já começar a apelar aqui, porque eles colocam esse tipo, Malaquias 3 já com ataque psicológico, como por exemplo no versículo 8 dizendo: roubará o homem a Deus, ou seja, como se o dízimo, como se tudo que você ganha tivesse Deus te dado, né? E você ser obrigado a dar a Deus. Se você não der, você está roubando a Deus. Então o devorador no versículo 11 vai consumir todas as tuas coisas. Você vai ficar pobre, desgraçado, miserável, vai ficar tudo. Como se Deus, se eu te dei, se você não me der, já sabe. É mais ou menos isso. É opressão. Então eles dão um ataque psicológico, ensinando a você uma forma errada. E nem ensinam como foi o dízimo, como é o dízimo antigamente, como foi o dízimo antigamente. E hoje, o dízimo antigamente, que era uma lei determinado de tempo, hoje não é determinado de tempo, porque é no sem cessar. Ou seja, se eu vejo alguém precisando, eu vou ajudar. Se alguém está precisando de comida, eu vou comprar comida para aquela pessoa. Se aquela pessoa está precisando de roupa, eu vou comprar roupa para aquela pessoa. Se aquela pessoa está precisando pagar uma conta ou qualquer outra coisa, eu vou fazer por aquela pessoa. E isso aqui, a gente vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 até o 37. Você pode ver ali que os apóstolos, eles incentivavam as pessoas da própria circuncisão, ou seja, da própria conversão dos convertidos em Cristo, a darem as suas ofertas, venderem os seus bens e pegar o dinheiro e distribuir aos pobres, né? Ajudar os pobres a se levantarem e glorificarem a Deus, glorificarem ao nosso Deus e servir a Jesus Cristo. Ah, mas eu quero dizer então que eu tenho que ficar pobre? Eu tenho que ficar na dificuldade? Não. Lá no capítulo 7 de Mateus, você pode ver lá que Jesus fala: não vos preocupeis com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, com o que é vez de vestir. Porque antes de vocês orarem, Deus já sabe que vocês precisam. Então isso é fé, entendeu? Isso é fé. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, ok? Mas continuando aqui em Malaquias, que eles dizem no versículo 10, trazei o dízimo à casa do tesouro. Eles colocam isso aqui do tesouro literal. Eles colocam literal mesmo, como de riqueza, como de dinheiro, de joias, de pérolas, de ouro, entendeu? Eles colocam literal, para que você leve o seu dinheiro ali e manter o mantimento na casa de Deus, né? Porque lá em Atos 7, pelo testemunho de Estevão, Deus não habita em igrejas feitas por mãos de homens. Então, o que eles fazem disso aqui? O que eles traduzem disso aqui? No versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Eles estão falando para que a obra que eles fizeram, o ministério que eles criaram, a igreja 4 paredes, dos cultos, daquela programação de culto, continue funcionando, né? Que eles paguem a conta de luz, que eles paguem a conta de água, entre outras coisas. Mas a igreja vive da fé, né? A igreja vive da fé. Ao mesmo tempo que eles falam para que para manter a obra, ao mesmo tempo eles vêm com ameaça: roubará o homem a Deus. Se você não der, você está roubando a Deus. E o devorador, que eles chamam de diabo, de Satanás, demônios, vai começar a fazer com que você gaste muito dinheiro, que não tenha nada no fim do mês, as suas contas começam a atrasar, começa a faltar coisas na sua casa, e eles colocam como se Deus permitisse que aquilo ali acontecesse, para você dar dinheiro ali na instituição, na criação daquela instituição, entendeu? Então, às vezes para muitos isso acontece, mas muitos esquecem que Jesus foi tentado no deserto. No começo lá de Mateus, nós vamos lá,
nós podemos ir lá no começo de Mateus, aqui. Os irmãos abram a Bíblia de vocês em Mateus 4 e diz aqui, ó, novamente, capítulo 4, versículo 8: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, você pode ver que Satanás está no controle dos bens desse mundo, né? E qual, infelizmente, muita gente busca. E isso aqui, meus amados, está a teoria da prosperidade. E eu vou falar no próximo vídeo, mais explicando isso, porque não vai dar tempo, já está 20 minutos já, o vídeo vai ficar muito grande, mas no próximo vídeo nós vamos continuar Malaquias 3, né, onde eles falam sobre isso, e a gente vai estar filtrando muito mais ainda, pegando outros versículos, amém? Mas os irmãos ficam com essa aula de hoje, nós vamos continuar no próximo, ok? E nós vamos ver se realmente essas igrejas estão certas em cobrar dízimo da forma como eles cobram, ok? Graça e paz de Jesus Cristo a todos, amém.